Boa noite. Esse é mais um desses bate-papos de uma série que nós temos feito pela internet, no site drauziovarela.com.br. Eu trago pessoas que eu gosto e admiro para conversar um pouco. O Pasquale, você queria começar falando um pouquinho de um tema redundante, que é essa coisa de hoje se dizer que o jovem não lê, que ele passa o tempo inteiro na internet. Qual é a tua visão desse binômio aí, leitura/internet? Bom, Drauzio, obrigado pelo convite, boa noite. Antes de responder a sua primeira pergunta, eu faço questão de dizer que durante os meus anos de magistério, não sou mais professor na sala de aula, mas durante muito tempo eu disse aos meninos que eles tinham que ler seus textos, porque os seus textos na Folha de São Paulo, sobretudo, porque você é um exemplo perfeito do profissional fora da nossa área. Você não é um professor de português, não é um jornalista ou qualquer coisa assim, não é um escritor no sentido, e que escreve bem a beça e que conhece o assunto, que sabe apresentar e tal. Então, a gente tem no Brasil uma ideia torta, esquisita, de que só quem é da área de língua tem que dominar a língua, o resto pode fazer qualquer coisa, o resto pode se expressar de qualquer maneira. E você é um exemplo muito bem concreto, de que é possível, sim, dominar o assunto e saber se expressar, e mais do que saber se expressar, de criar textos que são absolutamente encantadores, encantadores. Então, faço questão de dizer isso. Alguns dos seus textos estão na minha lista das coisas mais antológicas que eu já li. Um deles é aquele da prostituta, do táxi. Aquele lá é uma coisa de maluco. Portugal? Aquilo é fantástico. Mas então, voltando ou entrando na sua questão, a molecada, a garotada, claro, a internet aumentou o contato com a leitura, É muito mais fácil ler o texto que está na tela ali, porque está tudo lá, só fazer tchum e puf, aparece, a quantidade, eu imagino que tenha aumentado. Agora, a qualidade eu não sei. Eu não sei se o que se lê, o que tanto se lê é necessariamente bom, e se o que se compreende é o que efetivamente está escrito. Eu vejo, às vezes, perco meu tempo lendo os comentários dos internautas a respeito de textos, dos seus textos, do texto de A, de B, de C, dos meus textos, e por aí vai. Em geral, o predomínio é de barbaridade, barbaridade. Como assim? As pessoas entendem o que não está no texto. Elas leem X e entendem menos X. X ao contrário. É um absurdo. São coisas absurdas. Você quer mexer, por exemplo, quer criar esse tipo de situação, é falar de problema policial, falar de violência policial. Você, por exemplo, que outro dia se posicionou com muita clareza em relação à questão do Carandiru, que é objeto de um livro primoroso seu, quando houve o julgamento aí recentemente, e você disse com todas as letras o que disse a respeito daquela situação. Você quer falar, quer mexer, é dizer que a polícia, por exemplo, não pode fazer A, B ou C. Pronto, as pessoas acham que você é a favor de bandido, que você é a favor da bandidagem, a favor da prática da bandidagem, do banditismo, que você acha que tem mais é que o cara andar pela rua armado e assaltar e matar. Quer dizer, as pessoas são malucas, elas entendem aquilo que não está no texto. Outro dia a Beatriz Segal caiu no Rio de Janeiro, machucou-se, porque havia um problema na calçada. E as nossas calçadas são horrorosas, do Oiapoque ao Chuí, e o UOL fez uma matéria sobre a repercussão disso, ela dizendo que seria o caso de fazer uma campanha e tal, não sei o que, e lá pelas tantas o texto fala, diz que no Rio de Janeiro há uma série de problemas, algumas calçadas têm pedras portuguesas e tal, não sei o que. Pronto, comentário já de gente dizendo, quer dizer que a culpa é da pedra portuguesa, por isso que ela caiu. Quer dizer, ninguém falou isso. Ninguém falou isso, quer dizer, as pessoas estabelecem relações absolutamente malucas. É falta de saber pensar.
entra a escola aí, que não ensina coisa nenhuma disso, fica mandando. Esses dias eu recebi de um leitor uma pergunta, um questionamento, né? Diz ele, o meu filho que está no nono ano, se eu não me engano, na prova de português dele caiu esta questão, por favor, veja se a correção está correta, não está e tal. Aí ele já mandou a pergunta errada, porque ele mandou de um jeito, eu respondi, e depois ele respondeu dizendo, não, me desculpe, não foi assim, era assado. Aí ele manda lá. Você tem que ver os argumentos de quem defende as posições, é uma coisa maluca. E isso é uma questão técnica, de língua. Quer dizer, você fala, você diz, não é possível. Não é possível que as pessoas não saibam, não conheçam nem o assunto que ensinam. Né? Uma coisa. Então, e o problema sempre é de nexo. É de nexo. Então, essa garotada está lendo, é verdade. Agora, eu não sei se está desenvolvendo o nexo, está desenvolvendo a competência de escrever e de ler. Né? Eu tenho minhas dúvidas sérias pelo que você acha desse português que é falado hoje nas ruas, em São Paulo especialmente? A gente não pode imaginar que a língua seja uma pedra estanque, inerte, né? Que seja uma coisa engessada, una. Né? A língua não é nada disso. A língua é um grande guarda-roupa. A gente abre o guarda-roupa e encontra de tudo ali. Né? Roupa para o dia a dia, roupa para a situação menos formal, mais formal, e a gente escolhe a roupa de acordo com a situação. A língua é mais ou menos isso. O ideal é que todos sejamos, como já se disse por aí, é que todos sejamos poliglotas na mesma língua. Essa língua oral, praticada na região A, na região B, na região C, é a língua oral da região A, da região B, da região C. Não se critica nem se elogia, constata-se como é, estuda-se como é, ou por que é daquele jeito. Não se faz a recomendação, é assim, mas deveria ser assado, em se tratando dessa modalidade de língua. O que a gente faz é comparar modalidades. Você lembra aquele problema que houve há 2 anos com aquele livro Por uma Vida Melhor? Lembra que isso é um bafafá dos infernos, um livro distribuído pelo MEC a alunos do EJA. Né? EJA é a Educação de Jovens e Adultos. Né? Um livro que foi adotado pelo MEC, distribuído nas escolas que trabalham com o EJA. E esse livro, chamado Por uma Vida Melhor, apresenta para essas pessoas que são do EJA, ou seja, são pessoas de uma certa idade já, que chegam, muitas vezes ou quase sempre, com um repertório linguístico limitado à sua oralidade, limitado à língua do dia a dia. E repertório que tem determinadas marcas. Uma das marcas, por exemplo, é a não... conjugação. É a não execução do que nós chamamos, tecnicamente, de plural redundante. O que é o plural redundante? Quando eu digo os belos meninos brasileiros apresentaram-se, sei lá o quê, os belos meninos brasileiros, eu tenho 4 plurais aí, né? Tudo no plural. Isso é plural redundante, por quê? Em outras línguas, no inglês, por exemplo, basta o substantivo estar no plural. O artigo fica no singular, o adjetivo fica no singular, o artigo é fixo, né? O adjetivo é fixo, o verbo é fixo. Né? O verbo só muda no presente e na terceira pessoa. Só, nos outros tempos, ele é fixo. Né? No português, no italiano, no espanhol, nós temos o plural redundante, flexionamos tudo. Né? Na oralidade brasileira de muitas regiões, não há o plural redundante. Então, os meninos fugiu. Né? Os meninos brasileiro se deu mal. Isso é bom? Isso é ruim? Não é nem bom nem ruim. Isso é assim. A gente tem que entender isso desse jeito. É um fato. Não adianta ficar dizendo que toda aquela comunidade acerta ou erra. Nem acerta nem erra. Ela fala daquele jeito. É assim a gramática da linguagem daquela comunidade. Só que aí é preciso mostrar, como dizia Paulo Freire, nós conversávamos lá dentro e eu citei por uma razão o Paulo Freire. O Paulo Freire dizia o seguinte: a criança, quando chega à escola, quando vai para a escola, leva de casa, leva da família, leva da rua, leva da sua própria vida uma linguagem.
o professor não pode, de jeito nenhum, desmerecer essa linguagem. Não pode criticar, não pode humilhar, não pode ofender, não pode achincalhar. Mas é obrigação do professor, com técnica, com sabedoria, com conhecimento, é obrigação dele apresentar a essa criança aquilo que o Paulo Freire chamava de sintaxe dominante, para o futuro dela, para a vida futura dela. É preciso que ela conheça essa sintaxe dominante, que é a chamada norma culta, língua padrão, norma padrão, e por aí vai, né? Então, a gente, nesse livro, eu faço questão de dizer isso, esse livro apresentava determinadas construções das duas maneiras. Na oralidade, na modalidade popular, funciona assim. Na modalidade culta, funciona assado. E se pedia aos alunos que fizessem exercícios de passagem. Eles davam lá algumas frases escritas na modalidade oral, e pedia-se que essas frases fossem postas no padrão formal, no padrão culto. Foi considerado um escândalo. Meu Deus do céu, ninguém leu, né? O primeiro, isso começou com um jornalista, eu nem sei quem foi, e se eu soubesse eu também não diria, não quero nem saber, mas começou com algum jornalista que colocou no seu blog uma informação horrorosa do tipo: o MEC adota livro que ensina errado. Nós pega o peixe, né? Nós não sei o que lá e tal. Quer dizer, e aí o galo cantou, né? E você sabe, você conhece aquele poema do João Cabral de Melo Neto, né? Tecendo Amanhã, que é uma obra-prima. Se alguém me perguntasse, se você pudesse ter escrito um texto, eu diria esse. Eu queria ter escrito Tecendo Amanhã, que é um absurdo, é para ler aquilo de joelhos, né? É uma obra-prima, né? Uma obra-prima desse grande poeta brasileiro, desse gênio brasileiro, João Cabral de Melo Neto. Eu não posso falar que eu me emociono. Pedia-se, foi dita uma quantidade impressionante de besteiras a partir, assim, o galo, né? O galo cantou, né? O galo cantou aqui, outro galo, o fio do galo já foi, né? Como diz o poema do João Cabral, por isso que eu me lembrei dele, né? Os fios de galo, né? Que com outros galos se cruzem, diz o poema. Então o galo cantou aqui, o outro galo cantou lá, o fio desse galo foi juntando com o fio do outro. Ninguém leu o livro. E fizeram editoriais nos jornais. Foi o diabo. A televisão fez um escândalo, e não sei o quê, e papapá, um bafafá dos infernos. Senadores da República convocaram o ministro da Educação, o atual prefeito de São Paulo, que foi corajosíssimo, porque ele foi ao Congresso e botou o dedo na cara de um senador. O senhor não leu o livro. Pelo que o senhor está dizendo, o senhor não leu o livro. Leia o livro, senador. Né? E esse livro, de jeito nenhum, dizia que é assim, ou deve ser assim, ou deve ser assado. O livro mostrava a verdade. Qual é a verdade? Na oralidade, a coisa brasileira de muitas regiões, afinal das contas, era um livro para pessoas que vão para a escola já na idade, entre aspas, errada, quer dizer, gente que está fora da idade, que chega lá com recursos mínimos e que precisa ser apresentada a uma linguagem padrão, que talvez nunca tenha visto. Então, como é que isso é feito? Com muito cuidado. Primeiro se mostra a linguagem efetiva daquele público, ele se reconhece naquela linguagem, e depois se diz, olha, você vai ter que também saber usar essa outra linguagem. Né? Foi um escândalo. Então, o ideal é isso, é que a gente tenha esse guarda-roupa bastante aparelhado, com o maior número possível de registros linguísticos, e que um desses registros seja o formal, que lá estejam as variedades formais da língua. É um direito sagrado, sacrossanto do cidadão ler o que ele bem entender, desde que ele queira. Então, se ele quiser ler Padre Vieira, por exemplo, que é um monumento, já dizia Fernando Pessoa que Padre Vieira é um monumento da língua portuguesa, né? Ele precisa dominar uma certa linguagem que requer uma certa técnica, requer um domínio de uma certa sintaxe, por aí vai, de um vocabulário. Então, para isso, ele precisa se aparelhar. Senão ele lê Padre Vieira e acha aquilo um amontoado de bobagem. Né?
para ele ler, o próprio Fernando Pessoa, que escreve no português da sua época, português lusitano, né, com flexões, com formas que para nós não são comuns, então a gente precisa conhecer isso. Então a gente tem que ter um aparato amplo, né, para poder transitar por qualquer ou pelo maior número possível de registros linguísticos. Então, o que eu acho dessa linguagem da garotada? Acho que é uma linguagem que funciona, mas que a gente não pode enganar essa molecada e dizer, olha, só com isso você vai para frente, todas as portas se abrem, você vai fazer vestibular para medicina e vai ser colega do Drauzio. Nem a pau, Juvenal. Né? Precisa ter também o domínio do... Né? Você acha que no passado as famílias, mesmo as famílias mais simples, preparavam melhor os filhos, falavam em casa um português mais próximo desse português que será mais útil no futuro? Eu não sei, eu não posso responder, eu acho temerário, porque a gente teria que ter um super de um aparelho que entrasse, voltasse no tempo e entrasse em todas as casas para fazer essa investigação. Mas os tempos eram outros, Drauzio. O tempo tinha um outro ritmo. Né? Eu nasci no interior, nasci em Guaratinguetá, mas eu só nasci em Guaratinguetá. Eu vim para São Paulo com 7 meses. Eu nem vim, né? Porque com 7 meses ninguém vai a canto nenhum. Né? Meu pai e minha mãe me trouxeram para São Paulo. Né, com 7 meses eu já morava aqui. Né? E eu me lembro muito bem, porque eu fui morar nos primeiros dias de São Paulo, minha mãe e meu pai me contavam isso, fomos morar no centro, mas por algumas semanas depois nós fomos morar na Moca. E eu morei na Moca, né, muito tempo. Eu sou um moquense, né, da República da Moca. E lá na Moca, da República da Moca, nós somos um país à parte, um mundo à parte. Quem é da Moca, quem não é, não é. Né? Eu nasci no Brasil, é uma rivalidade horrível entre os dois lugares. Quem não é, fosse. Bom, então, na Moca, à noite, por exemplo, as famílias se reuniam ali para conversar. A imagem que eu tenho é dos homens com aquela camiseta regata, com a cadeira ao contrário. Virada ao contrário. Exatamente assim. Né? O Brasil era assim também. A gente sentava ali e conversava muito. Né? E não falava não havia na época esse encanto do consumismo. O assunto não era o tênis da moda, ou a calça da moda, ou a bunda de fulana, né? Da mulher não sei o que, da mulher não sei o que lá, essas frutas aí, ou sei lá o que. Né? As conversas eram um pouco mais... Eu, particularmente, sou um privilegiado, porque o meu pai era um sujeito extremamente culto. Eu até brinquei hoje, né, conversando com a Tainá sobre isso. Eu disse: meu pai era culto, embora fosse engenheiro. Né? Os engenheiros que me perdoem. Né? Ele veio da Itália? Veio da Itália, meu pai era italiano. Eu sou filho de engenheiro, pai de engenheiro e irmão de engenheiro. Né? E o meu filho, que é engenheiro, que na verdade não é, porque ele é engenheiro e oceanógrafo, e ele é muito mais oceanógrafo do que engenheiro. Ele é membro do Programa Antártico Brasileiro, gosta lá de se enfiar na Antártida e atualmente está no exterior trabalhando num projeto de pesquisa lá do assunto dele, que é água. Né? Mas ele é engenheiro, né, de formação. E eu, a ele e aos outros filhos, sempre mostrei a importância da cultura, da necessidade de ler esses meninos. Esse menino, por exemplo, que é engenheiro, ele lê filosofia, lê literatura, né, que é a verdadeira cultura. Né? Eu costumo dizer, Drauzio, corrija-me se eu estiver enganado, eu não acredito em médico que não lê Fernando Pessoa, né? Ou Machado de Assis, ou sei lá. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque é ali que está a discussão da essência da condição humana. Da condição humana, né? E o médico que não tem essa visão, pelo amor de Deus, está mais para um açougueiro do que para um médico. Né? Então, eu particularmente tive isso em casa. Tivemos a sorte de receber em casa, durante alguns anos, uma tia do meu pai, uma italiana, cultíssima, que depois do jantar sempre nos reunia ali e trabalhava com a gente, sabe? Leitura, discussão, conversa e tal.
Agora, a impressão que eu tenho é que havia uma proximidade maior, a família tinha mais tempo para ficar com os filhos, né? Porque não havia tanta dispersão. Hoje existe uma dispersão impressionante. Primeiro, o trânsito. O sujeito leva meses para voltar para casa, né? Para muita gente é mais fácil ficar no trabalho direto, né? Fazer que nem japonês, constrói aquela cama vertical ali, né? Porque o sujeito volta para casa na hora de voltar para o trabalho, né? Tamanha é né? A confusão e tal, né? Então a gente ganhava tempo nisso, tinha mais contato, era outro tempo, era uma coisa, eu acho que havia mais proximidade, sim. O Paul McCartney, uma vez numa entrevista, perguntaram a ele, puxa, você se expressa muito bem, você fala muito bem, a sua dicção é perfeita, você fala, a gente entende, você sabe ler, você isso, você aquilo. De onde vem isso? Ele disse, da minha mãe. A minha mãe todo santo dia me pegava e me fazia, e lia para mim, e me fazia acompanhar, me fazia perceber, depois eu sozinho fui fazendo isso também. Hoje as pessoas fazem isso? Meio complicado, né? E esse seu interesse pela língua portuguesa, pela literatura, veio desde pequeno? Você teve uma fase da vida em que você despertou para esse lado? Olha, eu aprendi a ler muito cedo, muito cedo. Eu fiz o primeiro ano primário com 5 anos. E tanto que quando eu acabei o primário, eu não podia mais continuar na escola, porque ninguém me aceitava. Na época existia o tal do ginásio, que seria hoje a 5ª série, e ninguém me queria, porque eu não tinha idade para entrar no ginásio, né? Uma coisa, meu pai teve que fazer uma bagunça, uma confusão para conseguir me colocar na escola, né? No ginásio, né? Eu tive a sorte de na minha casa aprender 2 línguas, né? Além do português que aprendi fora de casa, porque na minha casa não se falava português, né? Meu pai era rigoroso nisso. Minha mãe nem tanto, mas meu pai muito rigoroso nisso. Então, eu falava em casa italiano, né? Aprendi italiano desde cedo. E meu pai e minha mãe conversavam no dialeto deles, o dialeto da região de Nápoles. E eu aprendi também, é outra língua. Outra língua, né? Os italianos não entendem isso. Sim, sim, sim. Então eu posso ir a Nápoles tranquilamente e entendo o que se diz e sei responder no dialeto deles, né? E o português, claro, né? Então essa mistura de línguas talvez tenha despertado alguma coisa. Depois eu tive a sorte de as coisas acontecerem. Por exemplo, eu ouvia muito no rádio à noite, veja só, eu era um menino. Eu gostava muito de futebol e eu gostava de dormir com meu radinho de pilha, né? Sabe quem eu ouvia à noite? O Moraes Sarmento, né? As músicas antigas. Pois é, Moraes Sarmento foi um grande radialista brasileiro, compositor também, produtor musical. O Moraes fazia um programa na Rádio Bandeirantes só com música antiga. E aquele linguajar das músicas antigas, né? Tu és divina e graciosa, quer dizer, aquela coisa, aquela linguagem toda floreada, e eu interessado nisso, querendo descobrir o que era isso, entender o que era isso. Que idade você tinha? Eu tinha meus 11, 12 anos, né? E ouvia Walter Silva, o Pica-Pau, que foi o meu grande mestre musical, né? O Walter que me ensinou a descobrir João Gilberto, a bossa nova. Eu era um menino. Depois eu me tornei amigo do Walter, sabe lá o que é isso? Né? De frequentar a casa dele, né? O Walter morreu não faz muito tempo, né? O Festival de 67, que foi um festival primoroso, eu tinha 12 anos, eu nasci em 55. Eu me lembro desse festival como se fosse hoje, eu sei contar tudo para você, né? Quando foi lançado o documentário aí, Uma Noite em 67, que é maravilhoso, eu vi aquilo e, meu Deus do céu, eu me lembrava de tudo aquilo, porque eu acompanhei aquilo, e havia a nata da música brasileira, né? A nata ali, com textos primorosos, letras primorosas, né? Fatos memoráveis que aconteceram ali. Nesse tempo eu fui para a Itália
morei na Itália, estudei na Itália, vivi a Primavera de Praga lá, acompanhei de perto lá, vi o que era aquilo, me interessei por aquilo tudo. Meu pai falava muito comigo dessas coisas, né? E eu também com os meus filhos, né, dessas coisas. Então, tudo isso foi... Depois voltei para cá, peguei já o tropicalismo acontecendo e me interessei muito por aquilo. E comecei a ler outras coisas, literatura estrangeira e tal. Então, tudo isso já, dentro de mim, tinha criado uma base. Até que um dia, conversando com os colegas da escola, nós temos uma turma que até hoje se encontra, turma do Colégio Estadual MMDC, na Moca. Também tive essa sorte, né, de ter contato com meninos que eram todos antenadíssimos. Nós tínhamos um grupo lá de mais de 10 pessoas, todo mundo antenado, ligado em cinema, mas em cinema... Para valer. A gente ia ver a sessão do Cine Biju, meia-noite, você deve lembrar? Lembro. Né? O Cine Biju, lá na Praça Roosevelt. A gente ia ver todos aqueles filmes antológicos do neorrealismo italiano, da Nouvelle Vague, de Companhia Bella, os filmes mais recentes e tal. A gente ia ver tudo aquilo. A gente ia ver o Serginho Groisman lá no centro... No centro acadêmico lá do Equipe, o Serginho Groisman era o responsável por aquilo, e a gente ia ver lá shows, entre aspas, marginais, filmes marginais. A gente ia ver os Companheiros, por exemplo, que a gente viu lá, e aprendeu toda a história Monicelli, política, né, da Europa, o proletariado, aquela coisa toda, né? Então, a gente vivia muito isso. Então, era um caldo, né? Era um caldo, e dali para pular um belo dia na escola, eu me lembro muito bem disso, a gente estava discutindo o futuro, o que a gente vai ser, entre nós, né? E conversando com um grande amigo dessa turma, a gente naturalmente chegou à conclusão, acho que nosso negócio é ser professor, né? Porque por A, por B, por C, por isso, por aquilo outro, acho que a gente não tem dúvida. Nesse dia... a gente vai ser, tanto que ele é professor e eu também, né? E a gente, paf, né? E aí uma coisa... E aí você entrou na USP. Uma coisa puxou a outra, eu fui fazer faculdade. Primeiro eu fiz faculdade de filosofia, não cheguei até o fim, né? Era muito difícil aquele período, né? A gente tinha muito medo, a gente ia para a escola sem saber o que ia acontecer, a gente mal conseguia chegar. Eu conto nos dedos os dias em que consegui chegar à USP. Chegar, porque no meio do caminho tinha barreira policial, tinha prisão, tinha isso, tinha aquilo, né? O ônibus não vinha, de propósito, né? O maldito 929, que saía do Lago da Concórdia, fazia a linha Lago da Concórdia, USP, havia um ônibus a cada 5 dias, né? Então, quando o ônibus chegava, as pessoas se amontoavam, né? E até gente que usava o ônibus não para ir para a USP, né, porque ia descer na Rebouças, por exemplo, não conseguia, as pessoas iam até a USP sem querer, né, quando ele conseguia chegar lá, né, quando não havia... Descer. Não conseguia descer, era impossível, a gente perdia o sapato lá dentro, isso é verdade, são histórias reais, né? Então era muito difícil, e a gente, todo dia, quando a gente tinha aula, né, quando a gente conseguia ter aula, a gente olhava para o lado, sempre havia uma figura nova, esse cara não estava aqui ontem. Né? Esse cara não estava aqui a semana passada. Esse cara é aluno? Esse cara é aluno? Será que ele é aluno mesmo ou ele é um ouvinte, né? Pau-mandado dos milicos, né? Uma coisa complicada, né? Então foi muito complicado. E acabei depois indo para letras e em suma. Mas aí comecei a dar aula muito cedo, comecei a dar aula ainda como aluno, né, da universidade. E aí... E a tua experiência em cursinho começou nessa época? Começou nessa época. Em 75 eu comecei a dar aula. Na época, você deve lembrar, Drauzio, porque você trabalhou com isso também. Madureza, lembra o Madureza? Né? Qual era? O Santa Inês que dava aula? Também, depois, né? Mas eu comecei num pequeno lá da Moca, depois no Diretriz, Santinês, e aí comecei a dar aula no Anglo, né?
Quantos anos durou essa experiência toda? Olha, eu dei aula regular nesse negócio todo até 98. Foram 24 anos seguidos, de 75 a 98, e a conta está certa, viu? Não é para fazer 98 menos 75 igual a 23. Tem que incluir os 75, são 24. Isso é uma questão que se faz muito por aí, as pessoas erram, né? Eu li da página 20 à página 40. Quantas páginas eu li? 20? Não, você leu 21. Né? Tá? Você leu da 20 a 40, você leu 21 páginas. Né? E então, como foi essa experiência? O que você concluiu dessa história toda de tantos anos? Drauzio, eu vi de tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu sempre fui teimoso. Eu sempre fui um tanto iconoclasta. Se havia uma coisa que eu não fazia, era seguir programa. Então tinha um programa lá para seguir, eu dava de ombros para aquilo, né? Se eu achava que aquilo estava muito ruim, muito fraco, se o que estava lá não era suficiente, eu, por minha conta, eu mandava aquilo às favas e acrescentava. Então, eu, por exemplo, durante muito tempo, já quando não era moda, eu dava aula com letra de música, mas não cantando para os alunos, não é isso não. O meu exemplo, o meu mote textual, em vez de ser Machado de Assis, em vez de ser Camões, em vez de ser sei lá o que, era Caetano Veloso, né? Era Chico Buarque. Né? Então vamos botar aqui para entender este fato linguístico aqui. E muitas vezes aquilo comportava uma discussão maior. E havia de tudo. Havia gente reclamando, né? Aula! Alunos, você é do tempo em que o aluno dizia aula? Sou. Quando ele dizia... Foi, né? Quando o aluno dizia aula, isso significava, você está enrolando. O que você está falando não me interessa. Não vai cair no vestibular. Né? Eu lembro que uma vez eu fui explicar, estava falando de crase, e eu fui explicar o uso do acento indicador de crase, e eu citei um verso de Caetano Veloso, da música Sampa, né? O verso, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Né? Esse A que vem antes da palavra mente, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, esse A tem acento indicador de crase. Né? Eu pus isso na lousa e disse para eles, olha, você só vai entender por que esse A tem acento se você entender todo o contexto da letra. Se você não entender o contexto da letra, você não vai entender por que o Caetano colocou isso desse jeito. Né? E comecei a explicar. Aí 2 ou 3 lá gritaram, aula! Né? Eu disse, meu filho, você não sabe o que você está dizendo, aguenta firme aí. Né? Sem saber quem era, porque eu nunca identifiquei, nem queria saber, não queria... Apresente-se. Não, eu até dizia brincando, eu não quero saber quem foi, nem quero que se apresente, que senão eu vou ficar com raiva. E raiva é um sentimento ruim. Eu não quero ter raiva de você. Né? Bom, chegou o fim do ano, na prova de português da PUC de São Paulo, sabe o que caiu? Exatamente. Sampa. Exatamente aquela conversa. Né? Então, o que ficou para mim desse tempo todo, ficaram coisas ruins, porque havia realmente... Eu peguei um tempo de muito fascismo nos alunos, muito reacionarismo, um tempo de aluno janista. Você sabe o que é um jovem ser janista? É o malufista. Ou malufista, que eu nunca chamei de malufista, eu chamava de malufento. Né? Se há uma coisa que me dá nos nervos, é alguém ser qualquer coisa que comece por um nome de gente, qualquer coisa, e termine com ista. Pascoalista, drauzista, leninista, marxista, o diabo, porque é a coisa na personalidade. Quer dizer, isso para mim é sinônimo de uma doença muito grave. Né? E se esse nome é Maluf, então pior ainda, porque esse homem é terrível, né? Ele representa o que há de pior na história do Brasil, né? O que há de mais horroroso. Né? É o cara dizendo que a mulher, a professora não é mal paga, é mal casada. Quer dizer, e mulher vota nesse cara. Quer dizer, se eu fosse mulher e ouvisse um cara dizer a professora não é mal paga, é mal casada, pô,
Pô, é perfeita, né? É a única imitação que eu sei fazer direito, né? A única. Quer dizer, então, eu peguei um tempo muito ruim de gente defendendo ideias horrorosas, ideias nazifascistas. Até que é 79. Né? Eu dei aula até 98. 98. Eu parei muito antes, eu não cheguei a pegar esse tempo. Não, terrível. Mas eu peguei muita gente interessante e muitos alunos brilhantes, interessantes. Mas havia um preconceito muito grande contra os cursinhos, não é? Sim, Na minha havia época era uma coisa terrível. A universidade olhava o cursinho como uma excrescência nós éramos e somos malditos, né? Os dadores de aula, como eles diziam, né? Não é professor, é dador de aula. Vocês dão formuletas. Eu nunca dei fórmula nenhuma para coisa nenhuma, eu sempre fiz pensar. Eu sempre fiz raciocinar. Na verdade, a gente ensinava em um ano o que os alunos não aprendiam em 3 nas escolas. Em 3 ou mais, né? E eles aprendiam, né? Aprendiam, porque, meu Deus do céu, é um negócio... E é engraçado, porque veja a esquizofrenia disso, né? Então, se o professor doutor da universidade diz que nós somos isso e aquilo, como é que nós preparamos o camarada para ser aprovado no vestibular preparado por eles? Olha a esquizofrenia disso, né? Quer dizer, uma esquizofrenia, no fundo isso tem um cheiro de uma inveja, né? Porque entra até em cena a questão do dinheiro, que a gente era bem remunerado, né? E muita gente fica, né? A gente funciona, né? Funciona, a gente faz o cara aprender, pô, né? Faz o cara aprender, fazia pelo menos, não sei, né? Mas aí também houve uma seleção natural que quer dizer, um grupo de professores realmente comprometidos com o ensino, com a didática, com a vontade de que as pessoas aprendessem. E a própria sobrevivência nossa dependia disso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ter resultado no final do ano. Né? Claro. E a gente via esse resultado, né? A gente via esse resultado. Eu hoje encontro, Drauzio, em todas as situações possíveis e imagináveis, eu encontro ex-alunos. Eu tive sei lá quantos mil alunos, um monte, né, uma quantidade que eu não sei dizer qual é, mas eu encontro, e você também, certamente, deve encontrar, e eles sempre agradecem. É uma coisa impressionante. Puxa vida, eu aprendi muito, eu não sei o quê. Outro dia estive eu não vou dizer nomes, porque senão fica uma coisa meio cabotina aqui, mas eu estive num instituto de educação superior e o chefe do departamento foi meu aluno, chegou para mim e disse: eu decidi o que eu ia fazer na vida por sua causa. Um dia você analisou a letra de uma canção e mostrou tudo que estava lá por trás. Ele é sociólogo, esse cidadão, e é diretor de uma faculdade, de um instituto prestigiadíssimo de ensino superior aqui de São Paulo. De superior não, ou pós lá, aqueles, como é que chama aquilo, MBA, aquele negócio, é isso? Né? E eu decidi aquele dia, você mostrou tanta coisa, eu enxerguei tanta coisa que eu não enxergava, e eu vi e tal, de cá, de lá. Isso para nós, professores, isso vale a vida, né? Vale a vida. E sobra essa coisa boa, né? Mas a carreira de professor hoje, uma carreira muito difícil, né? Mas ela tem um poder que acho que nenhuma outra profissão tem, não é? Que é essa de você ter uma influência direta na vida das crianças e dos jovens. Né? Eu acho que a gente tem, cada um de nós teve aí, sei lá quantos, 100, 200 professores a vida inteira, mas tem alguns que nos marcaram. Né? Acho que a gente acaba escolhendo o caminho por influência dessa meia dúzia de pessoas. Você não acha? Sem dúvida nenhuma. Eu posso falar sobre isso com muita tranquilidade, porque tive os meus professores iluminadores, né? Um deles, o que mais me marcou, foi o professor João Paixão Neto, professor de filosofia, porque nós tínhamos filosofia no colégio, veja só, né? Eram outros tempos, né? E eu fui aluno dele durante 5 anos, no colégio público, no colégio estadual MMDC, né? E o que esse professor nos mostrou, o que esse professor me mostrou, tanto no que diz respeito à filosofia em si, aos textos, né, quanto no que diz respeito à conduta, à visão de mundo,
né? Eu me lembro como se fosse hoje, o dia 11 de setembro de 73, o dia em que Allende foi derrubado, né? E ele deu aula para nós nesse dia, e a gente chegou à escola, o Allende tinha acabado de ser derrubado, e o que ele falou naquele dia, e ele que era um catolicão, né? E o Allende era, né? Ateu, né? De esquerda e tal, e o pronunciamento dele, corajoso, em plena ditadura militar, né? Agora veja você como a vida é interessante. O professor João Paixão Neto já está no céu. Ele era tradutor, né, além de ser professor, tradutor de livros de teologia e de filosofia, né? E um belo dia ele escreveu um livro chamado Aprender a Aprender, que é um livro antológico, né? Aprender a Aprender. Ele relata ali uma série de experiências, né, sobre como aprender a aprender, né? E ele me chamou para escrever o prefácio desse livro. Então, você imagina, né? A responsabilidade. E a alegria, e a honra, né? Um negócio muito sério. Então, eu não sei hoje em dia como é que funciona isso, como é que está essa relação de professor com aluno, eu não sei, porque a impressão que eu tenho é que a garotada hoje fica lá preocupada na aula com tanta coisa que acho que pouco vê o professor, pouco olha o professor, não sei, né? Posso estar enganado, espero estar enganado, mas essa relação, o professor, eu digo sempre, né, que eu sou do tempo em que o professor, antes de informar, formava, né? O professor, mais do que informar, formava, né? O professor era um formador, né? E isso é fundamental. O MEC, outro dia, se pronunciou, né? Você deve ter visto isso, o ministro Aloysio Mercadante lançou um programa de incentivo à carreira, né, de professor, para que mais pessoas se interessem pela carreira, né? Porque realmente hoje em dia, você pergunta nas salas de aula, quem quer ser professor? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. É zero, é um negócio impressionante. Mas foi muito desvalorizada a carreira. E como, né? Você lembra que no nosso tempo, mais no seu do que no meu, o salário de professor da escola pública, isso lá para trás, era igualzinho ao salário de um juiz. Era o mesmo salário. E hoje a situação é completamente diferente, né? Pasquale, e quando você deixou de ser esse professor tradicional de sala de aula e virou um professor pela televisão, pelos jornais, pelos meios de comunicação de massa? Olha, tudo começou com a Rádio Cultura. A Rádio Cultura, de saudosa memória, né? Porque hoje a Rádio Cultura virou uma vitrola, só toca música praticamente, não tem mais programas, né? Quem dirigia a Rádio Cultura nessa época era a Maria Luísa Kfouri, irmã do Juca Kfouri. Nós a chamamos, é o nome pelo qual ela é conhecida no nosso meio, é Mana, né? E a Rádio Cultura já tinha transmitido curso de alemão, de espanhol, de italiano, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. E ela teve a ideia de fazer um programa sobre português, mas ela não queria um programa que fosse aula tradicional de português, né? Então a Rádio Cultura foi atrás de professores de português de escolas de São Paulo. O produtor, chamado Luiz Colares, pernambucano, foi atrás, foi a várias escolas. Algum professor de português se interessa em apresentar um projeto, um piloto, um programa de rádio que fale de língua e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele foi, e algumas pessoas se apresentaram. Ele foi ao Anglo, o Anglo me indicou, porque a gente fazia comentários para a rádio naquela época, em programa de rádio sobre vestibular, no fim do ano e tal, e eu sempre participava, falava, tinha, né, um contato bom com o microfone e tal, e eles acharam que eu poderia ser pelo meu envolvimento com música, essa coisa toda, né? Então me indicaram lá, eu apresentei meu projeto de programa de rádio, gravei um piloto e depois de um tempo eles me chamaram dizendo que o meu projeto tinha sido selecionado, né?
e queriam saber se eu topava fazer o programa. Eu disse, claro que topo, né? Eu cresci ouvindo rádio, né? Imagine agora fazer rádio, que maravilha, né? E passei a ter um programa na Rádio Cultura chamado Língua Brasileira, que foi ao ar, estreou no dia 31 de março de 95. Né? Perdão, 31 de março de 92, desculpe. Né? E depois, já no ano seguinte, 93, a Mana Maria Luísa, me chamou e disse, escuta aqui, né? Vamos falar com o Muilaer era o Roberto Muilaer, que presidia a Fundação Padre Anchieta. Vamos falar com o Muilaer. Esse teu programa tem que ir para a televisão. Né? E a gente foi lá falar com o Muilaer. E o Muilaer, claro, apresentem o piloto e tal, não sei o quê. E eu bolei tudo lá, tal, não sei o quê. E gravei lá E aí, na época, a Cultura tinha um conselho curador que tinha que decidir, tinha que aprovar, vai, não vai, presta, não presta. E gostaram. E aí puseram no ar, a gente estreou em 94, né? E de início para fazer só 26 programas, um por semana, meio ano, né? 26 programas, que foi o que eu gravei no primeiro lote, a partir de 94, e a gente ficou no ar 17 anos, né? Até 2011, a gente só saiu do ar porque a Cultura mudou completamente a sua maneira de atuar e tal. E você gostou de fazer televisão? Meu Deus, desse programa sim, porque foi um programa que passou no Brasil inteiro e levou muito assunto interessante à discussão, né? Pôs em discussão muito assunto interessante. Eu pude mostrar uma série de questões ligadas à língua, né? E à cultura brasileira, porque eu fiz, durante um bom tempo, eu fazia um programa que tinha 2 partes, né? 15 minutos de entrevista com uma figura ligada à língua de uma maneira ou de outra, escritores, compositores, artistas, né, que tivessem relação com a língua, e 15 minutos voltados diretamente para aquelas minhas explicações a partir de letra de música, de propaganda, de texto jornalístico e tal. E o saldo foi extremamente positivo. E as tuas influências literárias aí? Fala um pouquinho de literatura, as coisas que você mais gosta de ler, Pascal. Drauzio, uma vez perguntaram para o João Cabral, perguntaram a ele assim, o senhor deve receber muitos originais, né, de autores novos que querem a sua opinião, querem o seu empurrão, né? O que o senhor faz com isso tudo, né, com esse material? Ele diz, olha, infelizmente eu não tenho mais tempo. Se eu for ler isso, eu vou correr o sério risco de perder tempo, e eu não tenho mais tempo para perder, né? Então eu prefiro a certeza. O que eu faço? Eu releio os clássicos, disse ele. Né? Eu acho que já dobrei o Cabo da Boa Esperança, 58, já estou para lá da metade faz tempo, né? Eu já estou contando o tempo para trás já, né? Então eu tenho assim uma loucura por reler coisas que li e ver o que acontece comigo quando eu as releio, né, depois de um certo tempo. Na literatura brasileira, por exemplo, muita gente. Graciliano Ramos, para mim, é um absurdo. Além de a temática dele sempre ter me interessado demais, a maneira de escrever, a maneira de narrar, aquilo é uma coisa de louco. O Graciliano é um dos nossos maiores escritores, né? O mínimo que o sujeito aprende com o Graciliano, o mínimo é aprender a escrever, o mínimo que ele aprende, né? O mínimo, né? O Carlos Drummond de Andrade, para mim, é referência eterna, né? Muita coisa que ele escreveu sempre me fez pensar e repensar em muita coisa na vida. O João Cabral de Melo Neto, que eu já citei aqui, o Manuel Bandeira, que é um poeta genial, né? Genial, o poeta que dizia, ele conseguia dizer muita coisa com textos pequenos, com coisas curtíssimas, né? Mas dizia com muita profundidade. O Vinícius, eu acho um grande injustiçado, e tantos outros poemas monumentais que o Vinícius de Moraes escreveu, né? Monumentais, que nos fazem refletir assim de uma maneira, né?
eu certamente estou esquecendo gente aqui, né? Os portugueses, o Fernando Pessoa, que sempre, semana agora, domingo, ontem, o Tostão terminou a coluna dele dizendo: vou ficar 2 semanas fora, né? Irei para Portugal à procura de Fernando Pessoa. Né? Mas você está citando mais poetas do que prosadores, né? Eu citei o Graciliano, o Guimarães, né? O Essa de Queiroz, meu Deus do céu, que é uma coisa de doido. O Machado, olha só, tá vendo como é um crime fazer isso? É um crime. Essas listas são um horror, porque a gente sempre esquece, né? Apagou. Né? Machado de Assis, como é que eu vou esquecer Machado de Assis? Que é fundamental. Machado de Assis foi um dos grandes romancistas numa época de romancistas maravilhosos no mundo inteiro, né? Na Rússia especialmente, nos Estados Unidos. Nossa Senhora. E era um homem antenadíssimo, né? A gente lê o Machado e vê que ele sabia tudo o que acontecia no mundo. Naquela época era uma coisa complicada, porque não é como hoje, né? E ele tinha uma cultura absurda, uma formação humanística muito grande, uma vasta cultura clássica, que está tudo lá na obra dele, né? Uma ironia absolutamente... E uma clareza, não é? Uma clareza, uma coisa... O Machado é terrível, o Machado é... Né? Olha, quando eu tinha 17 anos, eu descobri o Sartre. Né? Eu li algumas obras dele e fiquei encantado, né? E fiquei até meio balançado, né? Fiquei preocupado demais, na época, a história do existencialismo, né? A Idade da Razão, né? Aquelas coisas todas, né? Eu li esse livro, A Idade da Razão, eu li, e a cada página eu ficava mais chocado, sabe? Era um negócio assim, né? Eu gostei demais de ter lido o Sartre na época em que li, depois não voltei a ler. O Camus, Albert Camus, me marcou muito. O Estrangeiro é um livro absurdo, é um livro absurdo. Eu li mais de um dos livros dele, mas esse, O Estrangeiro, é o que mais me marcou, né? Eu li literatura portuguesa bastante, alguns autores, especialmente o Essa, né? Literatura italiana, né? Por força, o Manzoni, Alessandro Manzoni, quando eu estudei na Itália, eu li Promessi Sposi, né? E outras cocitas, né? Que a gente leu por aí. Para a gente encerrar, Pasquale, e como é que você vê o seu futuro profissional? Assim, você tem uma linha ou você acha que seja o que Deus quiser? Drauzio, eu já escrevi muitos livros, eu já fiz programa de televisão, eu já escrevi sei lá quantas colunas, né? Porque eu outro dia fiz a conta, eu já escrevi entre Folha de São Paulo e os outros jornais, porque eu não posso repetir a coluna, né? Eu já escrevi 2.000 e tralalá colunas, né? Que é coluna para chuchu. E toda semana isso é um martírio, né? Porque eu sempre acho que não vou conseguir, porque o que eu vou escrever, né? Meu Deus do céu, o que eu já não disse, né? Então eu deixo sempre para escrever a coluna da Folha, que sai quinta-feira, eu deixo para escrever na quarta, na própria redação, sempre esperando que aconteça algo no país para que surja daquilo um tema para que eu, né? Senão eu deixo minha cabeça, né? Então eu já fiz programa de rádio, já fiz programa de televisão, já escrevi 2.000 e tantas colunas, eu já escrevi 30 e tantos livros. Mas eu me imagino aí trilhando esse caminho. Eu quero voltar a escrever alguma coisa nos próximos anos, mas eu tenho vontade de escrever um livro, escrever de novo. Eu já escrevi, não escrevi, eu co-escrevi uma gramática, né? Eu quero escrever uma gramática minha mesmo, sozinho, mas com uma visão X, né? Abordando as coisas todas de um jeito que talvez não tenha sido ainda posto em prática nas gramáticas que há por aí, né? Isso é um livro de fôlego, né? Eu vou precisar ficar trancado, né? Porque eu vou precisar me concentrar, escrever e tal. Mas eu também sou aberto a... Aparecem coisas, vamos ver, né? A gente estuda, analisa e vê se... Eu só não
Eu só não entro em roubada do tipo, faço qualquer coisa. Não, não faço qualquer coisa. Eu já disse não para tanta coisa, mas para tanta coisa. Eu já joguei tanto dinheiro fora, se você quer saber. E eu sou dessa linha, eu não topo qualquer coisa, não. Estamos aí, fazemos qualquer negócio. Então, se houver espaço para algo que me chame a atenção, que eu goste de fazer, eu vou fazer. Pasquale, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos aqui. Queria agradecer a presença de todos. Sou eu que agradeço, Drauzio. É uma honra. Muito obrigado. 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 Você sabe, Drauzio, que esse foi um caso único, porque foi o livro que eu fiz, antes de qualquer coisa, eu tive a ideia do título. Os outros livros que eu escrevi, o título veio um pouco depois, mas esse não. Eu falei assim, eu quero escrever um livro sobre música brega e o título será Eu Não Sou Cachorro Não.